Caríssimos irmãos e irmãs, estamos mais uma vez de volta, hoje, domingo de Ramos, na Paixão do Senhor, depois de uma caminhada de 5 semanas do tempo da Quaresma. Hoje nós estamos iniciando a grande semana, ou a Semana Maior, como nós conhecemos, e esta grande semana ela tem início exatamente com a celebração do domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. Eu gostaria de então aproveitar este dia de hoje para esta reflexão, nesta homilia dominical, já iniciando com um pensamento do Papa São Leão Magno em seus sermões sobre a Paixão do Senhor. E em um dos sermões ele diz o seguinte, que no tempo da Paixão do Senhor, todos os acontecimentos passados em revista pelas Sagradas Leituras devem ser retamente escutados e entendidos. Esse pensamento, essa reflexão do Papa São Leão Magno a respeito dos textos sagrados que hoje são proclamados, e teremos a oportunidade também de, ao longo de toda esta semana, refletir sobre esse tema da Paixão do Senhor, nos convida a perceber que uma compreensão mais aprofundada desses textos só poderá ser vivida de fato por cada um de nós se em nossa fé nós acolhermos esta verdade revelada, que aquele que sofre a sua paixão é filho de Deus, E ele, esse filho de Deus, ele é homem e verbo. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, tendo chegado ao ponto alto do seu ministério público, ele se apresenta em Jerusalém como aquele rei esperado, como o Messias. E no dia de hoje, através das nossas procissões que serão feitas nas nossas comunidades eclesiais, em toda a igreja, nós ouviremos esse grande grito de júbilo da comunidade: glória, louvor e honra a ti, Cristo Rei Redentor. Ou então os filhos dos Hebreus, com ramo de oliveira, correram ao encontro de Jesus nosso Senhor, cantando e gritando hosana ao Salvador. Esse grito de júbilo é o reconhecimento daquilo que de fato nosso Senhor é rei, Então ele é o rei, ele é o nosso rei, é o nosso redentor. E a liturgia de hoje, quase que de forma assim, de supetão, ela nos apresenta esse grito de júbilo e dentro da própria missa o grito também, na narração da Paixão do Senhor, do crucifica-o, crucifica-o. Um verdadeiro contraste entre aquilo que acontece na entrada messiânica do nosso Senhor e agora, ele sendo julgado, e aquele mesmo povo que gritara hosana ao filho de Davi, agora grita crucifica-o, crucifica-o, rejeitando-o. São Paulo, na segunda leitura da missa de hoje, na carta aos Filipenses, ele vai dizer para nós que essa atitude de nosso Senhor Jesus Cristo, de apresentar-se como o rei messiânico, o modo como ele se apresentou, foi um ato de humildade. E a sua paixão foi, de fato, uma humilhação. Então, aquele cântico belo que nós teremos hoje como segunda leitura da missa, São Paulo nos manifesta aí a humildade do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos dizer então que nessa atitude do nosso Senhor, que é Deus, ele se mostra para nós mais admirável na sua humildade do que propriamente no seu poder. Então toda a liturgia da palavra de hoje manifesta a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso nós podemos ver, por exemplo, nas suas respostas perante o juízo que fazem dele, o seu julgamento, também no seu poder defensivo, muito embora ele abra mão dessa defesa e prefira ser preso, também no prenúncio que faz da traição de Judas e também da negação de Pedro. E é interessante notar como, diante de todos esses eventos que se dão com o nosso Senhor Jesus Cristo, a própria natureza, ela manifesta sensibilidade, Nós escutamos, por exemplo,
nos evangelhos, né, o evangelho que precede a procissão de Ramos, onde nosso Jesus Cristo dizia que se aqueles que creram nele se calarem, as pedras gritarão. Isso nós podemos então pensar que é um convite para que nós deixemos o nosso coração petrificado e de fato acolhemos nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso Rei, como o nosso Redentor. A primeira leitura, juntamente com o Salmo responsorial da missa de hoje, que são textos do Antigo Testamento, eles são textos que atualizam para nós e ao mesmo tempo apontam para nós aquilo que nós vamos estudar na narração do Evangelho. Ou seja, o Evangelho da Paixão diz para nós que em Jesus Cristo tudo se concretiza daquilo que nós escutamos na primeira leitura de Isaías e também do Salmo. De modo que nós somos então convidados a mergulhar nesse mistério, de modo que pensemos sobretudo nas cenas da crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, vale para nós as palavras de São Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, dizendo o seguinte: vós que tiveste diante dos próprios olhos uma descrição clara de Jesus Cristo crucificado. Esse trecho está na Carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 1. As multidões que batem no peito, então, convidam a cada um de nós a uma participação especial. A nossa participação, ela é solicitada, sobretudo, também, como já disse há pouco, pela criação inteira, né? Então, por exemplo, o próprio sol se escurece, os túmulos se abrem, né? Há o terremoto. Então, essas coisas todas é para dizer, olha, se a criação inteira ela está sensível com os acontecimentos que se dão com o Salvador do mundo, vocês não podem ser diferentes. Então, o próprio São Leão Magno, né, voltando mais uma vez a esse Papa, vai dizer o seguinte, né, pensamento: não aconteça que perante a cruz de Cristo as pedras dos sepulcros sejam mais sensíveis que os vossos corações. E ainda ele vai dizer o seguinte: tudo aquilo que tocou a alma dos apóstolos move também os nossos afetos. Que é que atrai e supera a contemplação da nossa mente mais do que a paixão do Senhor? Deixemos trabalhar o nosso sentimento interior, prestemos a adesão da nossa inteligência. Vamos aderir ao nosso Redentor com todos os sentimentos do coração. Então, aproveito este domingo de Ramos, aproveitemos nós para invocar o Espírito Santo, solicitando dele os seus auxílios para que nós possamos fixar o nosso olhar, o nosso coração em Cristo crucificado, para compreendermos então as dimensões do seu amor. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.